Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, que alegria é junto podermos adorar mais uma quinta-feira o nome de Jesus. Você que está aqui, fica de pé no seu lugar. Para você que nos acompanha, já quero aproveitar para te pedir, segue todas as nossas redes sociais aí, para você ficar ligado, tudo o que está acontecendo na nossa igreja, para abençoar você e também a sua família. Hoje é uma quinta-feira maravilhosa, para a glória do nome de Jesus. Nós estamos aqui, você é o nosso convidado para prestarmos um culto ao nome de Jesus. Nós não cansamos e viveremos assim em adoração para sempre com Cristo na eternidade. Então já pode fechar os seus olhos, aonde você está, vamos buscar por Ele. A palavra diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, o que bate se lhe aberto. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor por essa manhã de quinta-feira. Obrigado, Jesus, porque já vimos, percebemos e sentimos a sua presença. Tenha liberdade entre nós ao meio aos louvores, em meio aos louvores. Senhor, que este culto seja entronizado, seja direcionado ao Senhor. Nós devolvemos a sua honra e a sua glória pelos séculos dos séculos, Jesus. Tudo que fazemos, fazemos para Ti, por Ti e para Ti, Senhor. Nós queremos encontrar no Senhor descanso para nossa alma. Talvez muitos nesta manhã estão inquietos, ansiosos, preocupados. Acalma, Senhor, a nossa alma. Faça sossegar, para que ela não se agite dentro de nós, para que ela não se perturbe dentro de nós, mas que tenhamos a certeza de que mesmo quando estamos atravessando os vales da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor nos leva também aos pastos verdejantes, o Senhor refrigera a nossa alma. Por isso, nessa manhã, nós começamos este culto ao Senhor, te bendizendo e te exaltando para todos sempre. Você pode dizer amém, aplaudir o Senhor aonde você está, exaltar o nome dEle. Vamos iniciar este culto adorando aquele que vive e reina para sempre, amém. Glórias a Deus. Vamos celebrar aquele que guerreia por nós, o Deus das batalhas, aquele que nos faz mais que vencedores, mais que vencedores. Celebremos ao nosso Deus, aleluia. Com alegria em seu coração, vamos cantar ao Senhor. Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou.
está lutando. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em Deus. Está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande, e Ele é grande. Dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande, grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos. Declara essa verdade. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande é o Senhor. Grande é o Senhor em nossas vidas. E nós recebemos do Senhor, meu Pai, a nossa vitória. Recebemos do Senhor, meu Deus, e tomamos posse de toda a promessa da nossa herança, daquilo que nos foi confiado, daquilo que nos foi entregue. Pois sabemos que o Senhor está lutando em nosso favor. Sabemos que o Senhor está guerreando em nosso favor. O Senhor peleja em nosso favor. E nós, Pai, tomamos posse da nossa vitória e nos sentimos nessa manhã mais que vencedores. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pois o Teu amor nos alcançou de uma maneira sobrenatural. Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, Pai, antes da formação, da nossa formação no ventre de nossa mãe. O Senhor já nos conhecia. O Senhor sonda os nossos corações. Ainda palavras não nos chegaram à boca, mas Tu a sabes, Senhor. Tu a conheces, Senhor. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, Senhor. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 se uma se perder. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado é o teu amor, Senhor, que nos resgatou, que nos redimiu, que nos encontrou. Ousado é o teu amor, ousado é o teu amor, que ali, Senhor, no lamaçal do pecado, que diante, meu Pai, de injúrias, diante de acusações, o Senhor, meu Pai, com teu amor nos resgatou. O Senhor nos trouxe, meu Pai, para um lar de misericórdia, para um lar de amor. E nós somos acolhidos pelo Senhor, meu Pai. O teu amor que nos constrange todos os dias. O teu amor que nos impressiona todos os dias. Aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus.
do amor de Deus. Nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos a Ti, meu Deus. Aleluia. Adore ao Senhor onde você está. Adore a Ele com seus lábios. Adore com o que você tem de melhor. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que pela fé nós podemos todas as coisas. Nós sabemos que pela fé todas as coisas foram formadas. E nós sabemos que o nosso milagre, a nossa vitória, nós alcançamos por intermédio da fé. Aleluia, Jesus. Pela fé nós podemos conquistar, nós podemos alcançar, aleluia. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé eu posso mudar, pela fé eu posso alcançar, e pela fé eu posso viver. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé nós cremos, Senhor, pela fé. Que todas as coisas são possíveis e que nada é impossível para o Senhor. Pela fé, Senhor, quando nós cremos e nós confiamos, e a nossa confiança está depositada em Ti, não há muralhas, não há muralhas que podem resistir aquele que confia, aquele que acredita. Não há muralhas que resistirão. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado
Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim, pela fé. Feche os seus olhos, aonde você estiver nesse momento, nessa manhã. Nós sabemos que o único que pode mediar entre Deus e nós é Cristo Jesus. E por isso o texto diz que Ele é o autor da nossa fé. É Ele quem nos dá a fé para crermos no seu sacrifício. É Ele que media entre Deus e os homens, o Cristo homem, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que rasgou o véu do templo de cima a baixo, se fez caminho, aquele que propiciou o que estava escrito contra nós, em uma cédula diante da lei, dizendo: nós estamos condenados ao inferno. Mas Ele mesmo nos justificou, Ele mesmo mediou, perdoou os nossos pecados, se entregando por nós naquele madeiro. Por isso o justo, ele não vive pelas obras. O justo, ele não vive por ser especial, por pertencer a uma nação especial, por ter uma força bélica, por ter um exército. Não, o justo vive pela fé, porque a fé é que nos dá acesso à salvação, que não é de graça, mas foi pela graça. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Nós temos a fé em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador dela. Nós temos a fé de que não estávamos no dia em que Cristo foi levantado como uma serpente no Gólgota, mas pela fé nós cremos que Ele mesmo se entregou até a morte de cruz, se tornando maldito. Ah, Jesus, pela fé nós cremos também que durante o sábado Ele desce ao mundo dos mortos, mas ao domingo pela manhã o Senhor o ressuscitou. O Senhor o arrancou da morte, vencendo os grilhões da morte. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ele venceu, e pela fé nós cremos nisso. Pela fé nós nos apropriamos da promessa de que Ele prometeu voltar, e nós cremos que Ele voltará. Pela fé, Senhor, nós conseguimos transpor as barreiras. Pela fé nós cremos que todos os inimigos já estão debaixo dos teus pés. Pela fé nós já declaramos a cura sobre toda enfermidade. Pela fé nós cremos em portas abertas, mesmo quando não há paredes. Pela fé nós nos apropriamos do céu, porque o teu reino é sobre nós. E pela fé nós cremos: o Senhor não nos deixará órfãos. Ah, Jesus, obrigado, porque pela fé nós podemos tudo em Cristo Jesus. Tudo é pela fé no Filho de Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus, você pode exaltar a Ele. Pela fé nós temos acesso a Deus. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Pode se assentar no seu lugar, meu irmão e minha irmã. Para você que chegou agora, muito bom dia. Eu me chamo Tiago Diniz, sou também um dos pastores desta igreja.
Nós estamos aqui, obrigado irmão Estáquio, para abençoar você e a sua família. Então fique ligado, compartilhe, abençoe outras vidas através desses cultos que nós temos ele pela manhã, logo pela manhã às 9 da manhã, o culto às 3 da tarde às 19h30, de segunda a sexta. Nós temos cultos aqui para abençoar você. Se você quiser também de Belo Horizonte ou das regiões circunvizinhas aqui, você também pode participar. Não é necessário nenhuma inscrição, apenas traga a sua máscara, venha, celebre ao Senhor conosco, porque eu tenho certeza que Ele tem muito para fazer em você e através de você. Amém? Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele tem um único interesse: pregar o evangelho na região da Gália. Era uma região muito perigosa, estava em cima do mar Mediterrâneo. O apóstolo sobe junto com Barnabé. Atos capítulo 13, eles são enviados pela igreja, porque havia entre elas profeta e mestres. Eles subiram, saíram de uma ilha chamada Chipre, Seleucia, e subiram até Samotrácia, ao que o texto e o relato diz. Quando eles chegaram em uma cidade chamada Antioquia da Psídia, eles conheceram Lucas, que escreve o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. Mas sabe qual que é o mais interessante? Quando Paulo pisa na Macedônia, ele percebe uma igreja pobre. Os macedônios, eles não tinham os privilégios que os coríntios, porque a Macedônia não era uma igreja portuária. Ela não estava na encosta do Mediterrâneo como estava a igreja de Corinto na região da Caia. Eles ainda viviam atrasados em tudo. Eles não possuíam, porque o domínio da igreja da Macedônia ainda estava em grande parte com o Sinédrio e com os franceses. É por isso que eles são chamados de Gálios ou de Gália, o nome dado e de forma transliterado a Galácia, dividida em 2 hemisférios, além de uma luta territorial entre a Galácia do sul e do norte. Paulo vai com Barnabé junto para a Galácia do norte. Quando ele chega e vê a realidade da Galácia, Paulo pensou assim: eu não vou nem pedir a esses irmãos para contribuírem, para levar ofertas para Jerusalém. Olha o que eles estão passando aqui, uma necessidade extrema. Irmão, sabe o que o texto diz? Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, ele diz assim da segunda carta: os macedônios se levantaram e disseram assim: não, importa que nós participemos das ofertas. Paulo, não nos tire o privilégio de cooperar com a obra que Cristo tem feito. Nós recebemos o evangelho aqui através de vocês e queremos também abençoar vocês e os irmãos que estão em Jerusalém. Irmão, o maior privilégio da igreja não é entregar o dízimo e oferta quando sobra. É quando a matemática ou está negativa, ou muitas vezes exata. Isso é o que Davi disse: eu não te darei nada que não me custe. Nós falaremos de tabernáculo aqui. Existiu uma lei em Êxodo capítulo 28 que Deus deu para Moisés, dizendo assim: fala para o povo parar de dizimar. Você já viu isso, irmão? O povo começou a levar tanto ouro para construir o tabernáculo, a tenda do encontro, tanto bronze, tanta prata, tanta madeira de acácia, tanto aloés, tanta púrpura, tanto carmesim com um pano muito rico, que Deus falou assim: Moisés, fala para o povo parar. Irmãos, eu preciso falar igual o pastor André Valadão aqui nessa, mas a gente não é crente não. Porque a gente fica ainda ancorado na lei, para ver se a gente se torna generoso. Irmãos, macedônios eram os que menos possuíam. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 8, leia lá para você ver depois. E eles fizeram questão de coparticipar. Os macedônios ensinaram para os mais ricos como que é ser generoso. Eu vou te dar um exemplo disso.
É a mesma coisa da gente pegar uma comunidade hoje aqui de Belo Horizonte, uma igreja ali, e uma igreja na Zona Sul, e comparar a entrada das duas igrejas e falar assim, a igreja na favela tem contribuído muito mais que nos condomínios, porque oferta não é quantidade, oferta é princípio. Quem entendeu que recebeu tudo, não retém nada, amém? Então você pode separar nesse momento o seu dízimo, irmão, isso não é nem apelativo. Eu já disse aqui, acho que eu vou falar todo o culto. Eu não me contento, Tiago Diniz Oliveira, vou falar igual o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 7. Falo isso por mim, por concessão e não por mandamento. Irmão, eu nunca entrego 10%, porque para mim é um privilégio entregar muito mais. É para mim uma participação, eu tenho prazer, e toda vez que eu faço isso, eu não faço por isso, mas eu vejo a mão de Deus cuidando da minha vida, não falta, Ele sempre é fiel. Então faça isso, entregue o seu dízimo, devolvendo ele ao Senhor. Faça também uma oferta, entregando de todo o seu coração, não por tristeza, porque o Deus ama aquele que dá com alegria. Enquanto isso, nós cantaremos ao Senhor mais uma vez. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir nas tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Que coisa linda, aleluia. Estende a sua mão para cá, meu irmão, minha irmã. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de entregarmos diante da sua santa presença os nossos recursos que o Senhor mesmo quem proveu. Nós devolvemos os dízimos, entregamos as nossas ofertas,
cremos que esses recursos serão transformados em sementes, que cairão em boas terras, a fim de que produzam muito mais daquilo que nós entregamos. Que o Senhor continue dando sabedoria, abençoando aqueles que irão administrar essas sementes. Abençoe meu irmão, a minha irmã que entregou presencialmente, aqueles que entregaram por meio do Pix, por meio de uma conta, de uma transferência. Que a sua mão esteja sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Senhor, aqueles que também por algum motivo não fizeram nesta oportunidade, mas que também têm os seus corações generosos, que o Senhor continue abrindo portas, abençoando, abrindo celeiros, Senhor, abarrotando os armários, as despensas, as geladeiras do pão de cada dia, daquilo que é necessário, Senhor, para o nosso sustento. Nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vida daqueles que entregaram os seus dízimos e as suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para forever, sempre. Glória a Deus. Abra comigo Hebreus capítulo 9. Nós estamos estudando, sempre eu vou falar isso, que é importante. Nós não estamos estudando de forma exaustiva. O que é estudar de forma exaustiva? É você pegar verso a verso, fazer uma exegese muito minuciosa de cada verso, explicando cada versinho. Não, nós estamos estudando o livro de Hebreus, passando por capítulo a capítulo, e extraindo as principais informações deste livro contagiante, maravilhoso e necessário nos nossos dias atuais. Então nós chegamos agora no capítulo 9 de Hebreus 9. Então abra comigo aí, Hebreus capítulo 9, nós falaremos do tabernáculo perfeito. Abra comigo, Hebreus 9, 1. O tabernáculo perfeito. Glória a Deus. Aproveita aí para seguir a gente nas nossas redes sociais, Centro Social Lagoinha. Então, é um dos ministérios da nossa igreja. Você pode acompanhar o que nós temos feito por parte deste ministério que tem abençoado tantas vidas. Encorajo você que pode, traga uma cesta básica, você pode fazer parte entregando também um alimento não perecível. Nós montamos a cesta também. Tiago, eu não tenho condição de trazer uma cesta, eu posso levar um alimento talvez. Irmãos, tem gente que perde arroz, perde feijão em casa, porque não consegue fazer, ou ganha uma cesta do trabalho e também ganha uma outra cesta, faz compra, perde o alimento. Não perca alimento. Nós temos casas de reabilitação, casas terapêuticas aqui na nossa igreja. Tem casa, irmão, que consome 10 pacotes de arroz por dia. Imagina uma casa com 50 homens, saindo de situação de rua, ou às vezes de algum vício, ou são egressos, e precisam comer muito. É muito homem, irmão. Então você pode trazer, abençoe a obra. Muitas famílias da nossa igreja também, e fora dela que nós temos abençoado. Então você pode trazer roupa, alimento. Nós precisamos de tudo. Você tem lá uma bengala, uma cadeira de roda, você tem lá uma muleta, traga para cá também um móvel. Tudo isso você pode fazer para abençoar outras vidas. Nós estamos na rua IP, no número 234, no bairro São Cristóvão. O telefone é para alimentos, roupas e donativos 98793-1088, 98793-1088. 98793-1088 para você abençoar. Ou trazer aqui diretamente no nosso prédio, ali na rua IP 234, no São Cristóvão. Ou segue a gente nas nossas redes sociais aí, para você também acompanhar. Manda um direct ali e você pode também abençoar tantas vidas. Amém? Abriu aí, Hebreus capítulo 9. Nós leremos até o verso 10, se o Senhor permitir.
diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo. Até aqui. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude na interpretação do texto, de uma forma fiel àquilo que está escrito. Que o Senhor nos dê graça para a aplicação desse texto aos nossos dias, aquilo que precisamos entender, compreender. E, sobretudo, queremos na compreensão devolver a honra, a glória, o louvor e o domínio ao Senhor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Na verdade, eu falei que leria até o capítulo 10, mas nós tentaremos fazer a exposição até o versículo 10. A leitura, vamos de verso a verso. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos do culto divino. O que são preceitos? É o mesmo que ordenança, decretos, mandamentos. Quando Deus estabeleceu na primeira aliança que ele fez com Moisés e os israelitas, Deus exigiu que eles tivessem um padrão de culto. Era necessário observar aquilo que Deus disse para eles fazerem. Os levitas, que são os regentes e os responsáveis pela liturgia, pelo ornamento, pelo culto, diariamente no tabernáculo ou na tenda do encontro, eles receberam os preceitos de Deus. Eles não podiam simplesmente construir o tabernáculo da própria cabeça. Não, eu acho que fica bonita a cortina vermelha ao invés de azul. Não, eu acho que é melhor pôr ouro ao invés de prata na bacia. Ah, quer saber? Vamos pôr um telão aqui no tabernáculo se existisse na época. Não, eles tinham que seguir todo um rito estabelecido por preceitos. Por que tanta ordem? Por que tanta disciplina? Porque isso tudo, como está no tema dessa mensagem, vai apontar para um tipo de santuário, de tabernáculo perfeito. O culto divino, é correto dizer que nós não vamos ao culto. Quando nós dissemos, eu fui no culto do Tiago Diniz. O Tiago Diniz não tem culto, irmão. E que Deus me livre de ser cultuado, nem motivo para isso eu tenho. Mas mesmo assim nós não podemos falar desta maneira, e a gente entende que é o culto que o Tiago Diniz está conduzindo na liturgia. Mas o correto é, nós fomos ao culto ao Senhor e prestamos um culto. É por isso que nós não devemos associar essas personalidades aos cultos, senão nós tiramos a glória de Deus e atribuímos às pessoas. E o que está escrito aqui pelo autor aos Hebreus é de que quando Deus estabeleceu a tenda do encontro, onde ele se encontraria com o seu povo no deserto, que eles estavam a caminho da terra prometida, eles haviam acabado de sair da terra da escravidão, da terra que eles estavam subjugados pelos egípcios e por Faraó. Agora Deus quer se encontrar com este povo em um espaço físico e terreno. Mas mesmo assim Deus estabeleceu um padrão, uma ordem do culto. Não é que estamos sendo chatos, mas irmão, você chega em alguns cultos hoje, você fica perdido. O culto não tem uma liturgia, o culto não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. O culto tem tantas atividades e se esquece da primazia do culto, que é cantar salmos e a leitura da palavra. E aí você tem dentro do culto, e nada contra, mas é necessário um cuidado. Você tem teatro, você tem a dança, você tem a apresentação, você tem oportunidade para fulano, você tem oportunidade para ciclano, você passa vídeo, você não sei o quê, e você conta da viagem, e aí o culto vira um culto prolongado, onde a liturgia do culto é observada. Irmãos, os preceitos dos cultos, do santuário, são dados por Deus, e não é o homem que escolhe a forma como ele quer adorar. Até para adorar tem que ser conforme estabelecido na palavra.
Olha só que importância disso tudo. E é isso que ele está dizendo. Ora, a primeira aliança, qual foi a primeira aliança dada a Moisés? Aliança mosaica. Deus faz com que Moisés suba no Sinai, dá a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos a ele, as 10 palavras. Moisés escreve numa pedra, desce, o povo estava lá adorando, mas os bezerros ao invés de Deus. É por isso que Deus cerca os israelitas, porque na adoração conforme os seus preceitos, o povo estaria adorando da forma correta. É por isso que no Novo Testamento, nós vamos ver no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, dizendo, olha, importa que o homem não adore mais nem em Jerusalém, e nem fora de Jerusalém nos outros montes. É necessário que o homem adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque tudo isso aqui já estava apontando para uma adoração em um tabernáculo não mais construído por mãos humanas, mas um tabernáculo perfeito. Então até a forma de adorar é a forma bíblica de adorar para não virar bagunça, para o culto não ter muita profetagem, muito revelamento, né? Muita coisa esquisita e tomando a centralidade do culto a Cristo. Pode revelar, desde que seja na palavra, pode profetizar, desde que seja nas escrituras. O culto tem que ser avivado, a gente tem que ser cheio, pode chorar e deve chorar. Nós temos que levantar a mão, nós temos que berrar, se necessário for rolar, pular, sapatear, mas precisa ter uma ordem no culto. Ordem não atrapalha a unção. O problema é que a ordem atrapalha a unção que não vem de Deus. A teologia nunca teve a proposta de apagar o fogo. Ela apaga quando o fogo é estranho. Então esse é o cuidado dessa liturgia que Deus deu ao povo no tabernáculo. Porque eles não sabiam nem cultuar, eles estavam acostumados em ver as nações vizinhas cultuando seus deuses de forma qualquer. Eles mesmos que estabeleceram a adoração aos seus deuses. Prova disso que começou a acontecer o canibalismo. Eles ofertavam crianças aos seus deuses que não são deuses. Eles criavam deuses na cabeça e aquilo que esses deuses queriam deles. Por isso nós temos hoje muito misticismo em outros lugares, onde eles fazem o que dão na teia. E aí nós temos coisas horrendas, macabras, ocultas, perigosas, atrocidades acontecendo. Irmão, você vê aí kamikazes chapando aviões em torres, se explodindo em lugares, porque eles criaram deuses e formas de culto na cabeça. Por isso que nós não podemos fazer isso. Sacrificando os próprios filhos e filhas, matando uma nação inteira em nome de uma vã religião e de um vã Deus que não existe, porque a Bíblia diz que só há um único Deus existente. Paulo diz que os ídolos são criados na cabeça, e muitas vezes a criação desses ídolos são oriundas, são parte dos demônios que conduzem esses homens à adoração. É por isso que o Deus de Israel estabeleceu tudo, a forma de culto, o que comer, onde adorar, como deve ser a liturgia do culto. Aí o homem chega, sai chutando tudo. Não, eu não gosto de liturgia, eu não gosto de doutrina, a gente só tem que adorar porque Deus só olha o coração. Como é que você faz com o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 9, citando a lei de Moisés, e quando Paulo corrige o culto em Corinto? Ô, irmão, a gente tem que parar de inventar novas doutrinas. É daí que nasce um tanto de heresias. Aí a gente vê esse tanto de vídeo estranho. Gente, esses dias eu vi um vídeo, o cara deitou em cima da mulher no altar, cobriram eles, e ali de forma profética eles estavam tendo um filho.
Que maluquice! Um dia eu vi um pendurado num fio, ele desceu como se ele estivesse descendo como Jesus no meio da igreja. Irmão, a gente tem que parar com essas coisas. Isso tem roubado a glória de Deus em um culto santo oferecido ao Senhor. Devemos prestar culto em espírito e em verdade. E olha só, porque me foi edificado um tabernáculo a Deus, cuja parte da frente onde estava um candelabro, a mesa e os pães da proposição se chama o santo lugar. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Átrio, era um pátio, só entrava os israelitas e podia entrar homens comuns. Homens, mulheres não entravam. Elas tinham um outro lugar, uma outra porta, onde elas ficavam. Os gentios, que nessa época não tem, porque eles estão no deserto, porque isso vai ser apontado para o templo, eles também têm uma outra parte. Os homens só entravam no templo, aí poderia entrar qualquer hebreu. Só no átrio, passou pela porta, entrou no átrio. O segundo compartimento do tabernáculo, o santo lugar, ficava o candelabro com os 7 castiçais, acesos, e também a mesa com os pães da proposição. Este lugar só poderia ser cultuado pelos sacerdotes. Então, quem não era da linhagem de Arão, os levitas, que vão dar a linhagem aos levitas mais adiante, eles não poderiam entrar. Qualquer pessoa que entrou no átrio não poderia ter acesso ao santo lugar se ele não descendesse de Arão. Se ele não fosse filho de Arão, ele não poderia entrar no santo lugar. Somente os filhos de Arão e Arão poderiam entrar no santo lugar. Entre o santo lugar e o santíssimo lugar, tinha uma cortina chamada de véu, extremamente grossa, dada em cada detalhe por Deus, a cor, o tipo, o metro, a largura, tudo o que ficava desenhado nela, ali dividindo entre o santíssimo e o santo. E dentro do lugar santíssimo, você tinha a arca da aliança, toda talhada em ouro maciço, feita milimetricamente, dada as espessuras, os tamanhos de Deus para os artesãos. Ele deu a Moisés e Moisés passou para os artesãos. Ela tinha que ter sido feita exatamente conforme a visão que Deus deu para Moisés. O tamanho que ela tinha que ter nas hastes, nas argolas, na tampa chamada de propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca com 2 querubins que representavam a guarda de Deus, ou aqueles que estavam diante da glória de Deus, olhando para baixo. Eles tinham que ser feitos com uma peça de ouro inteiriça. As 2 asas dos querubins, ela colava uma na outra e eles olhavam para baixo. Era ali onde Deus receberia o sangue oferecido pelo pecado, por isso que nós fomos propiciados. A propiciação vem da palavra propiciatório, que é a tampa da arca. Eles colocavam o sangue do animal inocente e Deus recebia como aroma suave a morte de um inocente para não subjugar o culpado que era o homem. Desde o princípio isso já estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo propiciaria e propiciou. E dentro da arca da aliança o que estava? A vara de Arão que floresceu diante de Faraó, se transformou e muitas vezes em cobra. Os pães que eles tinham e recebiam no deserto, que era o maná, e a tábua da lei guardada ali dentro da arca da aliança. Irmãos, eles não poderiam chegar naquele lugar de maneira alguma, só para você ter uma ideia. O único que poderia atravessar o véu era Arão. Nem os seus filhos podiam, porque Arão
era o sumo sacerdote. E o que diferenciava o sumo do sacerdote? O sumo era uma única pessoa responsável pelo dia da expiação. O que é o dia da expiação? Era uma festa, uma cerimônia que Deus deu ao povo de Israel. Neste dia, eles tinham que trazer o melhor cordeiro, sem mácula, sem defeito, macho, puro, para ser oferecido tanto por Arão, tanto quanto pelo povo, uma vez por ano. Então Arão só entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano. E o Santíssimo Lugar é onde se adorava face a face com Deus, na ponta do propiciatório, olhando para a tampa da Arca da Aliança. Olha isso tudo, irmão. Estava ali no tabernáculo como sombra daquilo que haveria de vir plenamente. Irmãos, o cheiro de bolo não é o bolo. Você já chegou na casa da sogra, do sogro, de alguém, aquele cheirinho de bolo, de cenoura, e alguém já fazendo ali o brigadeiro, o chocolate, aleluia, para colocar em cima? Você já sente de longe. Você não precisa ver ele na fornalha ou no forno. Você não precisa ver ele sendo assado. Você sabe que é bolo de cenoura com chocolate. De longe. Era isso que acontecia no Antigo Testamento com o tabernáculo. Tudo aquilo era para eles sentirem, perceberem, olharem de que aquele tabernáculo, com tanta ordem, com tanto detalhe, apontava para algo superior àquilo que estava acontecendo no deserto. E o que é algo superior? Um tabernáculo perfeito, porque imagina só, não era qualquer pessoa que poderia entrar dentro do Santíssimo Lugar, o que o hebreu está separando em detalhes. Irmãos, para se entrar no Santíssimo Lugar só podia o sumo sacerdote. O povo não podia ter o privilégio de entrar com Arão, senão eles morriam. Só para você ter uma ideia, tem uma passagem de Êxodo que coloca Deus, fala para todo sumo sacerdote amarrar uma corda com romãs, para que quando ele entrasse no tabernáculo, no Santíssimo Lugar, caso Deus matasse ele lá dentro, o povo puxava ele, porque nem para tirar o morto podia entrar. Você lembra da passagem quando a arca volta da casa de Obed-edom? E aí um homem chamado Uzá viu que o boi precipitou, tropeçou em uma pedra, a arca estava sendo carregada, Uzá foi, segura a arca, o que aconteceu? Deus falou assim: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Que alegria, Uzá, obrigado por ter segurado a arca. Amém, irmãos? Que amém? Deus matou Uzá na hora. Aí você lê o texto e fala assim: gente, que Deus cruel. Porque Uzá não era da linhagem de Levi. Só os levitas que descendem de Arão, olha só que perigo isso, poderia tocar na arca mesmo com boa intenção. Só para você ter ideia do nível da santidade, da exigência de Deus no culto. E hoje a gente cultua o Senhor de qualquer jeito. Então o que o Hebreus faz? Ele resgata essa ordem litúrgica, sacramental do culto, para nos mostrar que o culto precisa ser continuado no mesmo padrão de santidade do Antigo Testamento, porque agora nós é que somos o tabernáculo de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Lá tinha a mesa da preposição, por trás do segundo véu, o encontro, é o santo do santo, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança ainda tinha um altar para o incenso, que servia de orações do sumo sacerdote. Coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, acabei de dizer isso. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam um propiciatório, mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes.
O Hebreus falou assim, eu não quero entrar em detalhe nesse tipo de ação que está acontecendo. Porque depois Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver a profecia que quando ele tem a visão, os anjos estão voando, serafins naquela ocasião, eles cobriam o rosto com 2 asas, com 2 voavam, e com 2 outras asas eles cobriam os pés, e uns diziam aos outros, serafins e não a Deus, Ele é santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Que lindo isso, irmãos. Ora, verso 6, depois que foram feitos todos os preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, tenda do encontro, para realizar os serviços sagrados. Irmãos, não deixou de ser sagrado o culto. Por isso que a gente não pode fazer do culto um stand-up comedy. Piada para tudo quanto é lugar. Esses dias, irmãos, Deus me pegou. Soltei aqui uma piada, irmão, me deu um problema. Me confrontou. Porque o culto é para ser sagrado. É claro, irmãos, que a gente também não vai tornar um culto algo engessado, monótono, religioso. Mas a gente tem que ter reverência. Gente no culto resolvendo problema de conta lá fora, de trabalho, de não sei o quê, contando piada. Durante um culto está tratando o sagrado, fazendo dele profano. E o culto não é estar na igreja no horário da reunião. O culto é 24 horas, porque nós não estamos mais dentro de um tabernáculo. Isso aqui não é o tabernáculo, irmão. Isso aqui, a parede não é sagrada. Sabe o que torna essa parede sagrada? O que está dentro dela, o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo. Eu e você, aquele que crê em Jesus. Então nós que somos sagrados e não lugar. Tem gente que não fala palavrão na igreja, mas agride a esposa em casa. Ah não, no culto eu não posso falar palavrão não, lógico. Mas em casa pode. Quando está vendo o jogo do Galo, do Cruzeiro, manda todo mundo para aquele lugar, só Jesus na causa. Boca suja, profano. Irmão, você tem que aprender que você é o tabernáculo de Deus. Você que deve ser sagrado. Se naquele tabernáculo que era sombra, nem todo mundo podia entrar no Santíssimo, agora você é o próprio lugar santo e vai entrar em qualquer lugar. Fala, Deus. O tabernáculo tinha que ter uma cortina específica, tudo da forma como Deus. Aí você vai vestir esse templo que é você de qualquer jeito. Tem muito templo descoberto por aí, irmãos. Está precisando vestir esse templo de roupa. Quem tem ouvidos, ouça. Vocês ficaram meio tristes. O povo ficou meio triste. Vocês conseguem entender o padrão do culto? Olha, tantas ordens. Ora, verso 6. Depois que foi feito todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo. Continuamente. O culto deve ser prestado como uma brasa viva sobre o altar que não se apagará. Culto é todo dia. Na igreja você pode escolher alguns dias da semana. Mas o culto, o adorador presta quando acorda e quando dorme. Ele passa 24 horas diante de um culto ao Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O trabalho é um culto. A forma como eu trato o meu patrão, o meu chefe, o meu funcionário, o encarregado, o fornecedor, os meus amigos de compartição, a forma como eu estou dentro de casa fazendo serviço doméstico, como eu trato os meus filhos, como eu cuido das minhas contas financeiras, quando eu resolvo os problemas, tudo isso é um culto. Como eu me visto, o que eu como, se eu cuido da minha saúde, tudo isso é um culto. Culto não é mais quando você só vai na reunião. Na reunião é um culto solene, a assembleia presta. Quando você está em casa, no trabalho, você está prestando um culto ao Senhor sozinho. Mas o culto não para. A adoração não para. Então, durante a adoração, você se prostituiria? Não.
Durante a sua vida você arrumaria um contatinho? Não. Você arrumaria um trambique? Não. Você está prestando um culto a Deus 24 horas, não sobra espaço, ou nem deveria ter, na nossa agenda, prestando um culto, coisas que são contrárias ao Senhor e à sua santidade, se é que somos o tabernáculo perfeito. Por isso que Jesus chega dentro do templo e chuta as cadeiras, as mesas dos cambistas que estavam fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores, ladrões, mercenários que estavam vendendo rolinhas, pombos, cordeiros na entrada do templo. Quando a gente começa a comercializar a fé, quando a gente começa a comercializar tudo, faz do culto um show, um espetáculo, um teatro, um stand-up, um tanto de coisa, não podemos fazer isso. O culto deve ser prestado em honra, em louvor, em glória ao nome de Jesus, de forma reverente, sagrada e santa. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai chegar no culto com a cara fechada, sério, sem compreensão. Não, você pode abraçar, você pode rir, você tem momentos de distração, mas a liturgia do culto nos ensina que nós estamos diante de um Deus santo, aqui e após sair daqui também, quando a gente entra dentro do carro, dentro do ônibus, no metrô, onde nós estamos, nós somos um culto vivo ao Senhor. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, mas ofereceis um culto racional e agradável ao Senhor, que é o sacrifício vivo. Você é oferecido como culto ao Senhor. Você que é a oferta que o Senhor quer. O sacrifício sou eu, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das... Não tem essa música, irmão? O sacrifício sou eu. Porque nós é que somos o tabernáculo agora. O autor aos Hebreus diz que ele se tabernaculou-se em nós. Então a gente tem que ter o mesmo padrão de santidade que ele exigia do tabernáculo antigo. Nós não temos a ordem do culto do antigo, mas nós temos o mesmo culto a ser prestado. Olha só o verso 8. Entra sozinho ano a ano, aliás, verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Irmão, imagina você ter que esperar uma vez por ano para você adorar a Deus. Hoje você pode adorar em espírito e em verdade 24 horas, só que a gente tem preguiça. A gente não vai. A gente não abre a boca, já amanhece pensando em Pix, já amanhece pensando em comprar, em vender, em levar o menino para a escola, em não sei o que da roupa, e tem que lavar, e tem que fazer, tem que matar a galinha, para depois assar ela, tem que correr atrás do porco para fazer a pururuca, tem que não sei o que, tem que pendurar a roupa no varal, tem que trocar o menino. Ah, Tiago, é um desafio, mas a gente precisa se organizar. Se organize. Já tem uma música de um homem que canta assim: se organize. Não tem? Se organize, irmão. Agenda, coloca lá, acorda mais cedo. Mas preste um culto 24 horas ao Senhor. Irmãos, tem crente que só lê Bíblia no culto público. Ele abre a Bíblia assim, ela está tão novinha que as folhas estão tudo agarrado uma na outra. Só Jesus para ter misericórdia. Aí ele tem que fazer assim, ó, para ir abrindo, dá até vergonha. O pastor fala assim: abra comigo em Amós. E a vergonha de procurar Amós, irmão, está lá em Apocalipse assim, ó, Amós. Não tem familiaridade com a Bíblia. Mas fala de um TikTok se não sabe.
Fala para cantar umas musiquinhas aí. Canta. Fala de série, de Netflix, se não domina tudo. Pergunta quem que está como líder do Brasileirão, se não sabe. Prioridades. O culto deixa de ser culto e vira uma reunião apenas. Nós somos o tabernáculo perfeito. E se o tabernáculo imperfeito prestava um culto perfeito, mesmo sendo imperfeito, hoje o tabernáculo perfeito presta um culto imperfeito sendo perfeito. Mudou tudo. O que era imperfeito é mais perfeito do que é perfeito hoje. Adore. Pare um pouquinho. Para de correr atrás do vento. Tem gente se matando por diploma, por promoções no trabalho, por aumento de salário. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Aí depois fala assim, eu estou sem tempo, eu peguei um Uber aí, todo Uber que eu vou eu prego. Falei assim, irmão, vamos para o culto. Teve um dia que um entrou comigo no culto, não cobrou a corrida, entregou a vida para Jesus, me levou para casa e ainda não me cobrou de novo. Eu falei assim, que glória. Aí Jesus operou. Mas porque a minha vida inteira é um culto. Eu estou dentro do Uber, eu estou no elevador, eu estou na loteria, não jogando, mas pagando conta, né, irmão? Porque crente não joga. É um culto. Olha só, com isso o Espírito Santo quer dar a entender, verso 8, que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, enquanto o primeiro tabernáculo estava feito, erguido, não era qualquer pessoa que podia entrar dentro do santo lugar. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu vou abrir o caminho entre o átrio e o santíssimo lugar. Então venha, porque eu vou te levar para um lugar mais sagrado, eu vou atravessar o véu, eu vou rasgar aquela cortina, eu vou te tirar do lugar de fora do tabernáculo e vou te levar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas agora em mim que sou o caminho, você vai poder adorar 24 horas, todos os dias, todos os anos, enquanto você viver. Para sempre. Que glória! Isto é uma parábola para a época presente, na qual estes utensílios e dons, sacrifícios diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Irmãos, olha isso. O que o autor está dizendo? Que tudo aquilo era ineficiente, imperfeito, a fim de aperfeiçoar o que hoje se tornou perfeito. O que é o culto perfeito hoje? Quando eu, você, somos a casa de Deus, o adoramos em espírito e em verdade. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas naquela época, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. O tabernáculo precisava passar constantemente por reforma, porque a madeira de acácia ficava podre, o ouro tinha que polir de novo, a comida tinha que trocar diariamente, os sacerdotes trocavam os pães. O candelabro apagava, tinha que pôr mais azeite. O altar tinha que pôr mais brasa. Então tudo era insuficiente, mas agora não precisa trocar mais nada. Enquanto estamos vivos, somos a casa, o templo e adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então valorize cada momento da sua vida em prestar um culto ao Senhor. Valorize por ser a casa de Deus, a morada de Deus. E se você é a casa de Deus, a morada de Deus, você permitiria ser profanado? Se deitar com uma meretriz, é o que Paulo diz no capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios. Vós não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês.
se abstenham da imoralidade sexual, se abstenham da porneia, da pornografia, se abstenham da mentira, se abstenham de tudo que é contrário à ordem de Deus, porque você é a casa perfeita de Deus. Deus não subiu para a casa dele, irmãos. A casa de Deus na terra é eu e você. Deus foi preparar a nossa morada. A casa habitará em uma casa perfeita. E estaremos diante de Deus, face a face, para sempre. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Tiago, como aplica tudo isso? Sede santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Lave o tabernáculo, purifique ele, abandone algumas coisas profanas, ou tudo que é profano, se separe e adore o Senhor 24 horas, em espírito e em verdade. Repita comigo dizendo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida a Jesus. Eu reconheço como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Diga eu que um dia andei nos seus caminhos, mas por algum motivo me desviei. Mas arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos em Cristo Jesus. Existe alguém que entregou a sua vida para Jesus aqui nessa manhã, ou que está se reconciliando com Ele, fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Sem constrangimento, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Tiago, eu estou do outro lado de Belo Horizonte, eu estou em outro estado, outro país, outro município. Como que eu faço? Esse telefone que está aparecendo aí agora, no seu televisor, você vai ligar para a gente, entregando a sua vida para Jesus, e nós daremos os primeiros passos com você. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Levanta a mão para o céu. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós espalhado em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Terminamos a reunião, mas continuamos a adoração a Cristo Jesus. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna?